gente que vive doente. Eu acho que o meu organismo deve ser fraco, né? Porque tá sempre doente. Já o Ivair, que tem 63 anos, tem saúde de ferro. É difícil, muito difícil ele ter algum problema de saúde. Vida toda, dificilmente eu fiquei com gripe, resfriado, esse tipo de doença comum aí, dificilmente me pegou. Responsável pela proteção do organismo contra infecções ou doenças, o sistema imunológico é uma ferramenta do corpo que pode estar mais forte ou enfraquecida. O que influencia mesmo para deixar a resistência do organismo 100% são os hábitos do dia a dia. É por isso que muitas vezes duas pessoas passam pelas mesmas condições climáticas, por exemplo, e apenas uma delas fica doente. Isso ocorre devido à baixa imunidade. Acho que é de acordo com a alimentação que a gente mantém, com o cuidado com a saúde também, né? Se precavendo de qualquer tipo de doença assim, então por isso eu acho que é difícil eu ficar doente. Minha alimentação é meio balanceada, eu gosto bastante de coisas naturais, né? Principalmente sucos, frutas, então eu creio que isso aí pode reforçar a minha imunidade para que eu não possa baixar, para que eu possa pegar algum tipo de doença. O médico explica. Quando a gente está com a resistência baixa no corpo, algumas alterações fisiológicas, né, que estão envolvidas nisso. Geralmente, as nossas defesas, que é feita pelos glóbulos brancos, elas diminuem. E por que diminui isso, né, na maioria das vezes? Quando você não tem nenhuma doença, né, vamos imaginar então um indivíduo eutrófico, né, que é normal sem nenhuma doença, nenhuma comorbidade. Isso geralmente está muito envolvido a privação de sono, tem envolvimento com isso, má alimentação, né? Então só comer produtos industrializados, não comer fruta, verdura, legume, essas coisas, não praticar atividade física, né? E também não cuidar muitas vezes da saúde mental, né? Não ter uma atividade de lazer, viver estressado, tal. E em pessoas que têm alguma doença, sei lá, pressão alta, diabetes, por exemplo, diabetes, principalmente o diabetes descontrolado, causa uma imunodepressão, né, de longa data aí, que diminui as nossas defesas, que favorece a gente ter mais doença, né, mais infecções, seja ela uma infecção de urina, uma pneumonia comunitária ou algo do tipo. Ficar doente é o principal sintoma da diminuição das defesas do organismo. No caso dos diabéticos, além de os sintomas não ficar tão florido, que a gente diz, né? Se ele tiver, por exemplo, uma infecção de urina, às vezes ela começa devagarzinho, porque o corpo não tem defesa para mostrar aquela resposta no momento, e aí ela vai vindo devagarzinho, devagarzinho. Isso pode piorar, por exemplo, com uma pielonefrite, evoluir, na pior das hipóteses, se o paciente for muito ruim, descompensado, idade avançada, para sepsis e até realmente levar à morte do paciente. Isso não acontece geralmente em indivíduos que são eutróficos, né, que não tem nenhum problema de saúde, mas indivíduos que já têm alguma comorbidade grave, às vezes algum problema cardíaco, pode realmente sim levar à morte. Muitas pessoas não dão importância e atenção e, consequentemente, esse problema pode se agravar. Quando a gente está na época do frio, a gente vai ter mesmo resfriado, né? Independente a gente tem ou não doença. É comum, porque existem mais de 400 sorotipos de vírus da gripe. Então, assim, a gente sempre vai pegar um ano ou outro gripe. Se for algo que for contínuo, sempre tiver muitos sintomas, sempre muita febre, sempre você ficar, como diz o popular, de cama, então tudo isso é um sinal que às vezes não está muito certo o seu corpo. Então o médico reforça os segredos para ter uma boa saúde. A alimentação em primeiro lugar, né? Do famoso ditado, você é o que você come, então isso é verdade. Tem que ter uma alimentação rica, balanceada, com controle com fruta, verdura, legume, grãos, né? Beber sempre bastante líquido, evitar os alimentos industrializados, refrigerante, embutido, enlatado. Praticar atividade física, isso é fundamental. A atividade física, tem vários estudos mostrando isso, que aumenta a nossa resposta imune, melhora tanto a questão do humor, como também as nossas defesas do nosso corpo. Sono, por incrível que pareça, também o sono contribui. Dormir bem. E também tem atividade de lazer para evitar o estresse, né? O que a gente chama às vezes de burnout, síndrome do burnout, que é a pessoa surtar, né? Por exemplo, do trabalho, ficar com aquele estresse muito forte, muito em cima, muita pressão, né? Isso também acaba diminuindo as defesas do corpo. Tudo isso leva, juntando, à diminuição das defesas e a possibilidade de ter infecção mais com recorrência.